Graça e paz. Eu sou o pastor Fernando Fernandes, da Primeira Igreja Batista em Penápolis, e é com grande alegria e satisfação que chego até você através deste canal, deste vídeo, para ministrar, para compartilhar com você a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. E eu quero tomar o texto de 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, os versos de 6 a 10. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, os versos de 6 a 10, a Bíblia Sagrada diz assim: É justo da parte de Deus retribuir com tribulação ao que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado nos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Pode acreditar. Pode acreditar. Esse é o tema da nossa reflexão. Estamos vivendo tempos conturbados, difíceis, estamos com uma pandemia, embora alguns tentem negar a crueldade dela, é fato. Alguns tentam também minimizar a questão de vacina, de remédio, mas é fato. Apesar do assunto estar politizado, se você conhece alguém ou tem na sua família ou próximo de você uma pessoa que pegou essa doença, a Covid-19, ou alguém na sua cidade próximo de você que faleceu por isso, você com certeza acredita que a doença existe e que ela é terrível. Esse tipo de convicção pode parecer estranho, mas na verdade ela é gerada a partir daquilo que você observa. Ela é empírica. Até porque não se tem algo ainda científico na profundidade para provar ou explicar todos os processos do coronavírus e da doença Covid-19. Se você pegar essa necessidade de, pela observação ou pela experiência, acreditar em algo, você pode trazer isso para a sua realidade pessoal e aplicar isso na sua vida. Porque acredito, não apenas por causa da pandemia, não apenas por causa do desequilíbrio econômico, não apenas por causa da sensação que temos de que a inflação está voltando e que não é apenas uma sensação, você paga mais caro no mercado. Mas, quando olhamos para a nossa vida a partir de uma perspectiva espiritual, da nossa relação, da nossa comunhão com Deus, da nossa religiosidade, eu vejo nesse texto 3 afirmações que partem do ensino do apóstolo Paulo àquela igreja, e nelas você pode acreditar. A primeira delas: os seus problemas acabarão. Os seus problemas acabarão. Veja aí o verso 7. O Senhor dará alívio a vocês que estão sendo atribulados. Agora, preste atenção. Os seus problemas acabarão, pode acreditar, mas não acabarão hoje, amanhã ou no dia e na hora que você quer,
ou que um pastor, uma pastora, um apóstolo, um profeteiro, um milagreiro desse diz que vai acabar. O apóstolo Paulo deixa claro que os seus, os meus, os nossos problemas acabarão todos quando Jesus voltar do céu com os seus anjos para arrebatar a sua igreja, para julgar os vivos e os mortos. Quando o mundo acabar, enquanto você viver, enquanto Jesus não voltar, eu e você teremos problemas. E precisamos contar e confiar no conforto, no consolo, no cuidado de Deus para nos abençoar e nos ajudar a resolver esses problemas. Outra coisa interessante que eu vejo no texto é que o apóstolo Paulo diz: Jesus vai voltar. Está aí, ele diz: olha, Deus vai dar alívio a você, porque você está sendo atribulado, mas ele vai dar alívio quando Jesus for revelado lá dos céus. Quando Jesus voltar, de novo lá no verso 10, ele diz: isso acontecerá no dia em que ele, Jesus, vier para ser glorificado. Então o fato é, Jesus vai voltar. Ah, pastor, mas eu ouço isso há tantos anos e Jesus não voltou. A Bíblia vai dizer que desde o período apostólico, ainda durante a vida de Jesus, as pessoas já estavam preocupadas se ele ia voltar ou não. E o que ele dizia é: olha, o dia e a hora que eu vou voltar ninguém sabe. Então você tem que estar preparado todo dia e toda hora, porque eu posso voltar a qualquer hora. Jesus usa até uma figura e diz: vai ser como um ladrão entra na casa, porque você não sabe o dia e a hora que ele vai chegar. E aí ele conta até aquelas parábolas, né, das 10 virgens. Ele vai falando de pessoas que estavam preparadas e que não estavam preparadas. Então o desafio não é você ficar pensando que lá atrás ele não voltou. O desafio é você estar preparado, porque ele vai voltar de uma hora para outra. Ele veio a primeira vez no Natal para ser o Salvador e Senhor, e ele voltará na sua parousia, na segunda vinda, para julgar vivos e mortos. Nós não sabemos o dia e a hora, mas pode acreditar, ele, Jesus, vai voltar. Terceiro, você não vai para o inferno. Pode acreditar nisso. Pastor, o senhor virou um universalista. Você adotou aquela tese do Rob Bell, o amor vence. Não, calma, eu estou compartilhando com você o texto bíblico. E observe o que o texto bíblico diz. Jesus vai voltar e ele punirá, verso 8, os que não conhecem a Deus e os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses que não conhecem a Deus e que não obedecem o evangelho de Jesus Cristo, no verso 9 diz: eles sofrerão a destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Ou seja, quem não conhece a Deus e quem não obedece o evangelho de Jesus vai para o inferno. Talvez você diga assim: mas pastor, o senhor está muito contundente, mas eu não tenho como ser de alguma forma complacente, eu não tenho como minimizar o que está escrito no texto. Destruição eterna é a destruição no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, preparado para o diabo e seus anjos, e aonde serão lançadas as pessoas, disse Jesus nos evangelhos e diz Apocalipse, que não creem em Jesus, que não conhecem a Deus e que não obedecem o evangelho. Então, pode acreditar, se você conhece a Deus, se você tem certeza da salvação em Jesus, se você
conhece e obedece o Evangelho de Jesus Cristo, você não vai para o inferno. Está escrito aqui. Então, a ideia é ter em mente, guardar no coração essas realidades. A punição da parte de Deus para lançar pessoas que vivem na prática do pecado no inferno é uma realidade. Pessoas que não obedecem os mandamentos de Deus, que não creem em Deus, que não conhecem a Deus, que não obedecem o Evangelho de Deus, esses estão destinados a condenação eterna, destruição eterna, a destituição total, plena, irreversível da parte de Deus, do coração de Deus, da presença de Deus. Mas os salvos, aqueles que creem e obedecem o Evangelho de Jesus Cristo, aqueles que conhecem a Deus, aqueles que creem e que esperam a segunda vinda de Jesus, e por isso tentam, buscam, lutam para estar preparados sempre, vivendo em santidade, em obediência à palavra de Deus. Aqueles que não se enfraquecem, aqueles que não abandonam a fé por causa dos problemas da vida ou problemas com pessoas e com igrejas, aqueles que perseveram até o fim, aqueles que resistem à provação, que suportam a provação e que são, como diz o texto bíblico, vituperados em nome de Jesus, mas que perseveram até o fim. Esses não vão para o inferno. Pode acreditar nisso. Não é o pastor Fernando, não é um teólogo qualquer, não é um pesquisador, um apóstolo, não. É a Bíblia Sagrada que está falando isso, pela revelação do Espírito Santo ao apóstolo Paulo. E você precisa crer nisso. Os salvos não vão para o inferno. Os salvos não irão para o inferno porque obedecem a Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, e aguardam com perseverança a volta de Jesus, enfrentando as dificuldades e problemas da vida, sem murmurar, sem fraquejar, sem apostatar, isto é, sem virar as costas para Deus e para a igreja de Jesus Cristo por causa dos problemas. Estes têm a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. Esses não irão para o inferno. Pode acreditar nisso. É Bíblia Sagrada, palavra de Deus para a sua vida. Querido Deus e Pai, eu profetizo a tua palavra na vida desses queridos que nos assistem agora. E que eles, Deus, por fé, arrependidos do pecado, tomem posse dessa palavra, entregando a vida deles a Jesus Cristo como único Salvador e Senhor, crendo no teu Evangelho, crendo em Jesus Cristo incondicionalmente, entregando a Ele o senhorio da vida. E aprendendo com Ele, Deus, a suportar, a superar, a perseverar nos problemas, porque esses acabarão em nome de Jesus, eu creio nisso. E que tenham a certeza da vida eterna no céu, garantida pelo Senhor Jesus, por sua morte na cruz e ressurreição. Ó Deus, eu abençoo a vida desses queridos, a casa deles, a família deles. E profetizo tua salvação e tua bênção sobre ele. Orando por fé no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém.